Hoje uma história que mostra como a convivência entre vizinhos pode se tornar muito difícil se não houver tolerância e respeito. Uma moradora de um condomínio na região do Morumbi, a gente dá uma olhadinha aqui na reportagem, ela encontrou uma ameaça de morte endereçada para a cachorra dela na caixa de correio do prédio. O recado dizia assim: ou sua vira-lata cala a boca, ou eu vou calar a boca dela para sempre. A bailarina e fisioterapeuta Jaqueline Coutinho acredita que o bilhete tenha sido deixado depois de um dia aí que a cachorrinha dela, a Mirra, latiu bastante ao se assustar com uma camiseta que estava pendurada na janela de um vizinho. Mas ela conta que isso não durou mais do que 15 minutos, porque a cachorra se acalmou depois que a camiseta foi retirada. Jaqueline disse ainda ao G1 que ficou muito assustada com a ameaça e que já registrou o boletim de ocorrência. Para saber mais detalhes dessa história, é só acessar o aplicativo aí do G1. E o nosso comentarista Márcio Raskoski já está aqui para falar deste e de outros assuntos ligados à convivência entre vizinhos. Márcio, boa tarde para você. Boa tarde, Alain. Cachorro costuma ser um motivo de reclamação aí nos condomínios, mas não dá para ser assim, né? Cachorro faz parte dos Cs de condomínio. Cachorro, criança, cano, carro, calote, tudo com a letra C. C que não acaba mais. Agora, qual o papel do síndico ali numa situação como essa? Então, primeiro deixar claro que esse caso eu acompanhei, não é uma briga de vizinho, é crime. Então, quem tem que tratar disso é a polícia. E aí, qual é o papel do condomínio? É dar apoio para a moradora, é bem importante dar apoio, e se identificar pelas câmeras ou até pela caligrafia de quem escreveu, o condomínio tem que mandar uma multa para esse apartamento. Não é advertência, não é notificação, é multa, porque é gravíssimo, é comportamento antissocial. Valeu. Fica aí a dica, né, para os moradores. Vamos aqui a outras perguntas dos nossos telespectadores. O Anderson de Campo Limpo pergunta o seguinte: o morador que dirige em alta velocidade dentro do condomínio, ele pode ser multado pela CET? Ótima pergunta. A CET, que é a engenharia de tráfego, ela não vai multar dentro do condomínio. Quem vai multar é o próprio condomínio. E a multa não é para o veículo, não é para o dono do veículo, é para o dono do apartamento. É uma infração de condomínio como qualquer outra. Agora, se andar em alta velocidade, se tiver bêbado dirigindo, se tiver menor ao volante, é 190, a polícia vai para o condomínio e toma providência. Quem dá a multa é a administração do condomínio. Ou seja, não é para relaxar porque está dentro do condomínio. Para cometer crime só porque está dentro do portão para dentro, né? Exato. Vamos agora para o Erasmo, que mora aqui na Pompeia, Zona Oeste. O condomínio pode mandar parar as obras nos apartamentos entre o Natal e o Ano Novo. Foi justamente quando eu me programei para dar uma geral aí no AP. O Erasmo, todo mundo se programou para descansar uma semana e você programou sua obra. Geralmente o regulamento interno dos prédios já proíbe obra nesse período. Se não consta no regulamento, é bom atualizar o regulamento. E se não der tempo de atualizar, faz uma enquete com os moradores. Mas é recomendável que os síndicos, junto com o conselho, proíbam obras nesse período. É uma semaninha de descanso, né? Não custa nada. Todo mundo merece, né? Bate-estaca ali, complica. O Lucas Andrade, de Santana, Zona Norte. Nas festas de fim de ano no condomínio, o horário limite das 10 horas da noite está mantido ou dá para esticar um pouco? Eu recomendo esticar um pouquinho, principalmente no Réveillon, né? A gente vai... Dá para fazer Réveillon antes da hora, né? Inclusive, então, vamos com moderação, mas pode esticar sim. É hora de flexibilizar um pouquinho. Muito bem. Vamos para a próxima aqui. A dúvida da Adriana. Aqui no prédio, cada unidade tem 2 vagas de garagem. Um inquilino sublocou a vaga dele para outro morador. Eu sou síndica e queria saber se inquilino pode fazer sublocação de vaga. Boa pergunta também. Isso é uma relação entre o proprietário e o inquilino. Então, ela, como síndica, tem que pedir o contrato de locação, dar uma lida, fazer contato com o proprietário, explicar o que está acontecendo e o proprietário e o inquilino que vão se entender. O que interessa para a síndica é cuidar do cadastro, da segurança dos carros e das pessoas dentro do condomínio. Mas é uma relação entre proprietário e inquilino. Valeu, Márcio. Valeu. O Raskoski volta daqui a pouquinho. Então, aproveite aí e mande sua pergunta, né? Pela hashtag SP1 ou pelo QR Code que aparece aí na sua tela, além, obviamente, do canal do WhatsApp. A gente volta a falar agora com o Márcio Raskoski sobre a convivência entre vizinhos, porque tem mais perguntas aqui, várias chegando. Vamos para a próxima aqui, Márcio? Vamos. Pergunta do Sérgio, do Ipiranga, ali na zona sul da capital. Na hora do almoço do porteiro, o zelador fica no lugar dele. Isso está certo ou pode dar processo por acúmulo de função? Isso acontece na maioria dos condomínios, tá certo, só que para isso o zelador tem que receber um adicional que a gente chama acúmulo de função, que é um adicional de 20%. Então tá certo desde que pague o adicional.
Tá aí para não ter problema, né? É. Tiago, mora em uma casa geminada. A responsabilidade de pintura e troca de telhado ficam a cargo dos dois moradores? Ah, dos dois, né? Os dois precisam fazer ao mesmo tempo, precisam pagar as mesmas despesas e a casa vai ficar bem conservada. É aquela casa que fica coladinha uma na outra, né? Aí tem que dividir tudo, né? Vamos lá com Ecar. No condomínio que moro tem uma casa que não tem morador há bastante tempo. Algumas crianças e adolescentes insistem em jogar pedra e tentar invadir a casa. O que é possível fazer nesse caso? Bom, primeiro o síndico precisa orientar todo mundo que não pode fazer isso, os pais devem orientar os seus filhos e o mais importante, se a casa tiver com mau cheiro, tiver com inseto, tiver gerando risco para os demais moradores, o síndico pode entrar nessa casa para fazer uma limpeza, para recolher alguma coisa que gere perigo para os outros moradores. Não precisa nem de autorização na justiça, o síndico pode fazer isso para preservar a segurança dos demais moradores. Sujeira é complicado, né? Um risco para a saúde até, né? A gente mostrou, por exemplo, escorpiões, né? Que acabam circulando em áreas com acúmulo ali de lixo. Daldson, meu condomínio na Moca quer proibir locação de curta temporada. Uma decisão do STJ sobre um caso no Paraná se aplica automaticamente a todo o Brasil? Esse assunto é o mais polêmico hoje em dia nos prédios. Se pode ou não pode locar apartamento por hospedagem. Essa decisão do STJ não se aplica automaticamente para todos os condomínios. Então, todos os prédios, a partir de agora, vão ter que discutir isso nas suas assembleias e cada um vai tomar a sua melhor decisão. Boa. Vamos para Naná. A parede da minha área de serviço acaba sendo a mesma do dormitório da vizinha. Ela reclama quando uso a máquina de lavar, principalmente de noite. Mas eu trabalho o dia todo e programo a máquina durante a noite para otimizar o tempo. Como resolver? Você vê, né, Alan, as questões de condomínio, elas são tão simples às vezes, mas para quem vive aquele problema, talvez é o maior problema da vida, porque impede de dormir. Então, assim, duas coisas. Primeiro, para as construtoras, gente, vamos caprichar no isolamento acústico, porque está cada vez pior. E de laje também é impressionante. É impressionante. Olha, qualidade acústica nota 0. E para ela, para as duas, né? O que eu acho que elas podem combinar alguns horários. Então, tudo bem ela lavar a roupa à noite, mas não de madrugada. Talvez até 10, 11 horas da noite está tudo bem. Agora, durante a madrugada é melhor evitar, já que atrapalha a vizinha, né? É uma gentileza, não custa nada. E deixar de dormir também não dá, né? Não Ninguém dá. merece. É. Eliomar, os condomínios são obrigados a ter câmeras ou não? Pois o condomínio que moro, muita coisa acontece e não temos as provas das câmeras. Então, não é obrigatório, claro, mas é recomendável. É um investimento que vale cada centavo, porque você consegue coibir uma série de coisas, você consegue ter imagens para mandar para a polícia se acontecer um crime. Então, assim, se sobrar um dinheirinho, investe em câmera que vale a pena. Valeu, Márcio. Obrigadíssimo pela participação aqui. A gente não se encontra na semana que vem, por isso, Feliz Natal já para você. Valeu, para todos nós. Valeu, até a próxima. Gente.